me ama mesmo? Então faz o que eu faço. Cuida das pessoas, isso é amor. Você não precisa provar, é só você ser. Continua andando, segunda vez. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Quer que eu cante uma música nova, música gospel que saiu? É lindo, você vai até chorar. Não precisa. Apacenta as minhas ovelhas. Amor não se demonstra em momentos cerimoniais, apesar de que você pode até chorar com a música. Amor não se demonstra em emoções culticas. Podem até acontecer, mas não é isso. Amor não é exatamente estar junto, sentado na igreja do ladinho das pessoas que eu gosto, apesar de que você também as ama, mas não é isso. Amor, você pode até dar muito dinheiro e ser um grande ofertante, mas não é isso. Amor é quem você é. Porque se o Espírito, diz Paulo, de glória em glória, pelo seu poder, nos transforma na imagem do Filho, e o Filho é amor, então você é um sacrifício vivo ou não? Assista com atenção até o final. Se esse conteúdo fizer sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado dos próximos episódios. Fique agora com o pastor Zé Bruno em mais um episódio da série A Videira. João capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Vamos de novo ler o trecho todo, nós vamos até o verso 13 hoje. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo o que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Senhor, nos abençoa nessa manhã. Fala ao nosso coração, nesse domingo que vamos celebrar a vitória de Cristo na cruz, sua morte e ressurreição. Que a tua palavra nos edifique e nos ensine. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É maravilhoso nós nos depararmos com esse texto da videira. Mais uma vez eu quero encorajar você, te incentivar a vir do começo. São muitos conceitos desde o início nessa parábola que traduz um pouco da teologia joanina. O apóstolo João tem um evangelho diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Numa certa profundidade teológica e na revelação da pré-existência, da encarnação do verbo, da origem da vida, da obra de Cristo na terra, da missão da igreja. Ele diz no final do seu livro que existem muitos milagres que Jesus fez, João diz, que não foram relatados. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus e tenham vida nele. João tinha uma plataforma teológica de ensino sobre a revelação de Cristo para o cosmos, para a redenção de tudo que existe. E escolhe
sinais e frases de Cristo para deixar bem claro sua divindade, seu ministério e a sua obra em nós e através de nós. Aliás, se você não é do caminho das letras e não estuda na nossa escola, bom, nós estamos quase acabando o semestre, mas mesmo que você se matricule agora, todas as aulas do começo do ano estão todas gravadas, você vem assistindo. A gente entra em férias agora, mas dá para você fazer o curso todo. Procure lá, emt.tel.br. Vamos embora. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Essa semana na nossa reunião, nós os pastores, nós ficamos coçando a cabeça e falando, rapaz, que frase é essa? O Wagner falou, como é que a gente vai explicar isso? Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Pergunta, como é que o Pai amou Jesus? Que amor é esse que entrega o filho para morrer? Lá em João 3 ele fala, Deus amou o filho e deu tudo nas mãos dele. No verso 35, está tudo nas mãos dele. Mas esse é o amor, é porque deu coisas a ele também. Lhe confiou tudo que existe. Paulo diz, no livro de Efésios, no primeiro capítulo, que na plenitude dos tempos, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, quer nos céus, na terra, debaixo da terra, principados, potestades, tudo cai no funil e está está sob a sua tutela, nas suas mãos, será redimido pelo seu poder, e ele trará pelo sangue do seu filho, Deus trará ali da cruz, a reconciliação de todas as coisas, nas mãos de Cristo, de volta para o Pai. Ele é o centro de tudo, e a pergunta é, como é que Deus amou o Filho, Jesus? E a gente ficou pensando, bom, obviamente Deus amou o Filho, porque o Filho é o próprio Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo todo, todas as coisas, Paulo diz. Então Deus ama o Filho porque Deus é amor e Ele se ama, Ele ama o próprio Filho. Mas aqui nós estamos falando sobre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito vivem uma relação que é o próprio amor. O fundamento da existência é a relação de amor na Trindade. O Pai diz, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Filho, porque o prazer do Pai está no Filho, porque o Filho glorifica o Pai, e o Pai glorifica o Filho, mas o Filho diz, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu, e realizar a sua obra. Mas os dois dizem, vocês não vão ficar sós, eu vou pedir ao Pai, nós vamos mandar o Espírito, porque o Espírito é glorificado pelo Pai e pelo Filho, e ele diz, e ele, o Espírito, vos fará lembrar todas as coisas que nós temos dito, porque o Pai glorifica o Filho, que glorifica o Pai, que glorifica o Espírito, que glorifica o Filho, que glorifica o Pai. A relação da Trindade, que nós não conseguimos alcançar pelo fato de ser um ser plural, e nós somos seres monopessoais, nós somos criados incompletos e dependentes, mas a Trindade é satisfeita em si própria. A criação é a naturalidade do amor existente na pessoa Deus. A família Deus, Trindade, desemboca na criação de tudo que existe em todo o cosmos, no homem e na criação, que é a família homem. E a família Deus é vista em tudo que Ele faz, porque o que Ele faz é resultado do seu amor. Porque o amor não é o que Ele sente, o amor é o que Ele é, o amor é o que Ele faz. Deus ama? Deus ama, mas não é que só Deus ama, Deus é o próprio amor. Deus tem misericórdia? Sim, Ele tem misericórdia, mas Ele é a misericórdia, Ele é a própria misericórdia. Deus age com graça? Sim, Ele é gracioso, mas Ele é a própria graça. Deus cuida, Ele cuida, mas Ele é o cuidado. A pessoa de Deus é tudo que o ser humano precisa, Ele é a vida. Se você comer do fruto e se desligar de mim, você vai morrer. Por quê? Porque você se desligou da própria vida. Por isso que o mundo jaz no maligno, está sendo sepultado todo dia, morto no maligno. Estamos mortos no pecado, porque o pecado é afastamento da vida. Nós já nascemos mortos.
Já estamos num grande Walking Dead. Todos nós. Porque nos afastamos da vida. Talvez, em segundo lugar, nós possamos dizer que o Pai, como o Pai me amou, tem a ver com tudo que Cristo disse aqui, no fato não apenas da segunda pessoa da Trindade, mas do Cristo encarnado, carne e osso. Porque Ele cumpre o querer do Pai, e Ele diz aqui nesse texto, no texto que acabamos de ler, porque eu obedeço, eu permaneço nos mandamentos do Pai, por isso eu permaneço no amor do Pai. Assim vocês devem permanecer em tudo que eu digo, e vocês permanecerão no meu amor. Esse é o meu mandamento, que vocês se amem uns aos outros. Permanecer em Deus e permanecer no amor é permanecer nas suas palavras, porque eu tenho guardado tudo o que meu Pai tem ordenado. O Pai ama o Filho, porque o Filho é exatamente a expressão de amor do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que esteve em Cristo no sacrifício. Deus se sacrificou pelos seus filhos, pela sua criação. E a expressão de Cristo entre nós é o próprio amor de Deus em carne e osso, que ensina, doa, reparte, abraça, cuida, cura, ensina, fala, exorta, edifica. Graça, misericórdia, generosidade, perdão, reconciliação. Ele é o próprio amor em carne e osso. Vai à cruz, leva sobre si o nosso pecado. Quando Jesus Cristo nasceu, Ele entrou na nossa existência. Mas quando Ele morreu, Ele entrou na nossa condição. Quando Ele nasceu, Ele começou a participar do nosso jeito de viver, sendo também alguém que sofria pelo sistema pecaminoso que o cercava. Mas quando Ele morre, Ele entra na condição humana, porque todos nós estamos mortos. E leva sobre si todo o pecado. E quando ressuscita, a gente tem o entendimento de por que Ele é a porta das ovelhas. Ele é o portal que nos traz de volta para a vida. Ele é aquele que abriu de novo o caminho e nos reconciliou com Deus. O amor de Deus é visto quando Ele cria tudo o que cria. O amor de Deus é visto na liberdade que Ele dá ao homem. Se quiser comer do fruto, coma. Mas ele vai pecar e vai morrer. O amor está na criação, está na liberdade. E nós poderíamos conhecer o amor da criação e o amor da liberdade. Mas quando o homem peca e morre, e Deus vem e morre no lugar do homem, Ele demonstra também a sua graça e a sua misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós conhecemos a doação de Deus, porque o que Ele cria é parte dEle próprio. Nosso amor nos leva a doar o que somos, e Deus doa-se do que é, e cria tudo o que cria, e doa vida, alegria, prazer e todo o cosmos para o homem. O seu amor é doação na criação. O seu amor é doação na liberdade. Não há amor se houver prisão. Não há amor verdadeiro se fomos escravos da virtude e não tivéssemos a oportunidade de pecar. Ele demonstra amor quando cria, demonstra amor quando nos deixa viver. E quando tropeçamos, Ele demonstra amor para nos proteger da morte e nos trazer de volta. Porque o amor é a própria expressão da ação sacrificial de Deus através de Cristo na terra. Olhar para Jesus Cristo é ver tudo aquilo que o homem não conseguiu ser. E eu gosto de bater nessa tecla. Olhar para Jesus é dizer, rapaz, que amor é esse? Que justiça é essa? Que lógica é essa? Que misericórdia é essa? Rapaz, que coração é esse? Como é que Ele reparte? Mas que verdade é essa? Que sinceridade, que pureza é essa? Meu Deus do céu, que ensinamento é esse? Que generosidade é essa? Que perdão é esse que Ele traz? Escuta, mas que tolerância, falta de preconceito, pode falar o que você quiser. O que é isso? Não tem diferença, não tem grego, judeu, romano, homem, mulher, samaritano. Ele não tem essas coisas.
Ele não está preso e confinado nas quatro paredes do templo. Ele não tem a hipocrisia dos fariseus. Da onde vem a autoridade que ele tem? Tem alguma coisa errada com a humanidade, porque apareceu no nosso meio um ser humano como todos nós deveríamos ser. Por isso que a vida não acontece por causa de uma cerimônia religiosa dentro de um templo. Não é porque eu frequento uma religião, não é porque eu sou evangélico, não é porque eu fui a uma igreja, ou me batizei, ou senti uma emoção no culto, ou cantei e caí chorando, apesar de que todas essas coisas podem acontecer. É porque ele me disse: vamos embora, segue-me. É aqui, ó, pisa aqui, tá vendo? Eu nunca pisei aí, Senhor, mas é aqui que se pisa. É assim que se age, é assim que se doa, é assim que se reparte, ó. Ó, quando você encontrar essa encruzilhada, ó, seja humilde, é por aqui, ó. Anda comigo, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Deus é amor. O amor amou o amor, porque Cristo é amor. O amor amou o amor, para que o homem conhecesse o amor. E ele disse: permanecei no meu amor. E vocês vão permanecer no meu amor se vocês guardarem os mandamentos. A palavra guardar aqui, ou o verbo guardar, não é o mesmo de obedecer. Eu não vou gastar tempo hoje que a gente tem a ceia, eu adoro ir no original. A gente tem o verbo obedecer, algumas palavras ou alguns verbos que são utilizados para se falar sobre obedecer. Sim, Senhor, o Senhor mandou, eu vou e faço. Aqui, quando Jesus diz: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, a tradução é eu assimilei, eu dei valor e agora eu protejo, eu atendo cuidadosamente, eu tomo conta disso que você me deu e guardo comigo. Nós vivemos numa gaiola religiosa, onde nós aprendemos a troca e fazemos da nossa fé em Deus um mercado da barganha da fé. Mesmo que eu não goste, eu faço, porque se eu fizer, Deus me dá o que eu quero. E se Ele me der o que eu quero, eu vou ficar feliz. Afinal de contas, eu vim para essa igreja porque eu vi o anúncio, que hoje é o culto da libertação, da vitória, da conquista, da prosperidade, do não sei o quê. E são essas coisas que eu quero. Não estou aqui porque eu quero conhecer Jesus e ter uma outra vida. Tem outras coisas que eu quero. Tem outro fruto que eu estou procurando. Então eu chego aqui, eu sei que é chato, tem que ficar, eu sei, tem que fazer o que eles pediram, tem que dar o dinheiro do não sei o quê, tem que ajoelhar não sei de que jeito, tem que ajoelhar no milho, tem que participar do não sei do quê, tem que fazer a corrente do não sei do quê, tem que comprar o papel não sei do quê, o chapeuzinho vermelho, tem que comprar a espada, a arca. E aí quando eu obedecer, e mesmo que alguém fora desse contexto, o cara vai: rapaz, mas você está doido? Você vai lá mesmo, você fez isso, você fez aquilo. Eu fiz, mas você não acha que isso é uma loucura? Se é loucura eu não sei, mas eu obedeci direitinho, e agora é o que eu ganhei. Eu tenho tudo que eu quero. Eu só gostaria que você se lembrasse que a frase "tudo te darei, se prostrado me adorares", não foi dita por Jesus. Quem disse "tudo te darei, se prostrado me adorares", foi Satanás. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Mas você acha, Zé, que é possível que essa minha relação não seja com Deus? Claro que sim. É só você ouvir de novo o tema da semana passada. Muitos vão dizer: Senhor é Senhor, mas não são meus. Se você acha que se você obedece tudo o que dizem que Deus, esse Deus entre aspas, está pedindo, Ele vai te dar o que você quiser, quem prometeu isso foi Satanás. O cristão não faz o que ele quer. Ele faz o que vem dos céus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Importa que eu diminua e que Cristo apareça, é o que disse João. Não é assim? Que eu morra, estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Tudo que eu tinha, reputei por perda,
para trocar pela sublimidade do conhecimento do Filho de Deus. Está lá em Filipenses. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu esmurro o meu próprio corpo. Quem vai me livrar desse corpo de morte? Ou quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Ou, louco, essa noite vão pedir a sua alma e o que você está juntando vai ser para quem? Ah, você já cumpre todos os mandamentos? Bom, então vou falar uma coisa para você. Vende tudo que você tem, abandona essa vida, vem e me segue. Eu citei aqui meia dúzia de 10 ou 12 versículos. O convite da fé cristã, o convite do evangelho é um convite à morte. É um convite a um novo nascimento, a partir de Cristo. Guardar os seus mandamentos não é fazer uma coisa que Ele pede, mesmo que eu não goste, porque eu estou fazendo uma barganha ou uma troca e tirando do meu bolso o que eu não posso, porque eu quero receber um fruto que eu estou procurando, e aqui está a minha alegria. Você não sabe o que é a alegria de Deus. É atender cuidadosamente, tomar conta, permanecer no amor. Não é interessante que esse texto vem dizendo sobre a videira, o ramo na videira, permaneçam na videira, quem não está na videira é queimado, quem está na videira dá fruto, e agora não fala fique ligado na videira, ele fala permaneçam no meu amor, porque a videira é o próprio amor de Deus na terra, é o próprio Cristo. É estar ligado no seu prazer de ser sacrifício, porque esse é o amor. O amor é exatamente a doação que se faz, não é um sentimento que eu tenho. Você pode ter paixão, você pode ter carinho, afeto, o querer bem, atração, seja física, seja sentimental, tem vários nomes, mas o amor é o próprio Deus, não é uma coisa que eu sinto, é a doação, é o sacrifício que eu sou. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a lógica do nosso culto, nós nos entregamos a Ele. O Deus que é amor, enviou Cristo que é amor, Ele entregou o seu Filho, e o seu Filho se entregou, e nós nos entregamos a Ele, depois a gente se entrega na missão, porque amor é a doação. A videira dá vida aos ramos, o amor é a doação de Deus, que é a nossa própria vida. Permanecer no seu amor não é uma obrigação custosa, é o prazer de ser um sacrifício vivo e viver no Espírito de Deus. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis fala uma coisa que eu achei muito linda. Sabe quando você faz parte de um clube, um hobby, um time, uma agremiação, uma torcida organizada? É possível você chegar num lugar assim, conhecer as pessoas e falar, que legal que é aqui, que legal que vocês são aqui. É uma turma animada, é o clube de dança. Nossa, mas é um pessoal feliz. Nossa, esse grupo de estudo é um pessoal aguerrido no estudo, hein? Nossa, esse pessoal aqui é de leitura. As discussões, o nível que eles têm, é uma torcida, meu, que festa que eles fazem. Parece que todo mundo naquela agremiação e naquele grupo tem um mesmo espírito, um mesmo sentimento que os torna comum. É como se fosse, nós chamamos isso de ethos, uma mesma característica de ser que a gente vê no grupo todo, e parece que naquele grupo eles são tomados por aquilo, e esse grupo se move em bloco num mesmo espírito. Só que a gente não pode dizer que esse espírito é alguém. Não é alguém. É alguma coisa que eu percebo quando eu vejo as relações. Quando eu entendo as relações, eu entendo o espírito que está por trás delas. O espírito que está dentro delas ou por trás delas. Nesse caso, a emoção, os valores, porque não é uma coisa pessoal. Mas nessa relação, eu chego ali e percebo essa aura.
eu percebo esse movimento e esse Espírito, e C.S. Lewis diz que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele habita dentro de nós, é mais forte do que isso, mas o Espírito que habita em nós, ele é a relação do Pai e do Filho. Porque é Ele quem nos faz lembrar tudo que o Filho ensinou a respeito de si, a respeito do Pai, a respeito do reino, a respeito do novo nascimento, a respeito do seu sacrifício, a respeito da sua igreja, a respeito da vida dela e do final dos tempos. Toda essa relação de amor do Pai e do Filho, de quem envia, de quem obedece e guarda com carinho os mandamentos, porque não é uma chatice da religião, é uma transformação de ser, essa relação perfeita, eu e o Pai somos um, a perfeição dos propósitos, do seu plano, a perfeição da sua entrega e do seu sacrifício. Quando eu a conheço, eu passo a conhecer o Espírito de Deus. Mas não é apenas uma emoção, ou não é apenas um jeito de viver, não é apenas uma característica de um grupo, é o próprio Deus em espírito, habitando em mim, para que eu seja um reprodutor do amor desta relação trinitária. E C.S. Lewis diz, muitas pessoas querem conhecer a Deus, o Pai e o Filho, mas eles querem conhecer primeiro o Espírito. E a gente se confunde, como se a terceira pessoa da Trindade fosse só poder, milagres ou dons. E achamos que conhecemos a Deus, mas não entendemos o porquê, porque não entendemos a relação da Trindade. A relação da Trindade é amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse... pegasse todos os meus bens, distribuísse aos pobres, ou desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu pudesse fazer qualquer sinal nessa terra, se eu não tiver amor, eu nada serei, porque a vida é o próprio amor de Deus. Se eu vivo a vida sem o amor sacrificial de Cristo, eu posso ter carinho e afeto, eu posso ter muitos sentimentos que me arrepiam, eu posso ter paixões e paixões, mas o amor de Deus eu não o tenho, porque eu não conheço a relação do Pai e do Filho, expressa no Espírito, porque Ele não habita em mim. E o Pai envia o Filho, que é o próprio amor de Deus, para que Ele colha frutos para o Pai, porque todas as coisas que eu vi meu Pai fazer é o que eu faço. E essa colheita do trigo que separa o joio é feito para o Pai. A alegria do Filho, a alegria, minha comida e minha bebida, o que me dá prazer é fazer a vontade do meu Pai. Não é uma obrigação chata, eu sou a própria expressão, porque eu e Ele somos um. Ele não precisa me obrigar, eu quero o que Ele quer em mim, porque eu e Ele somos um. Amor. Esse mundo nosso é o mundo dos interesses, da falsidade, da hipocrisia, dar com uma mão esperando com a outra. Você conversa com uma pessoa, você tem que tentar ligar a tecla SAP, alguma tradução para ver se aparece uma legenda, os olhos dela dizem uma coisa e a boca fala outra. Ninguém dá ponto sem nó. Você encontra de tudo nesse mundo, menos gente boba. Bobo não tem. Só tem gente safa e esperta. Me parece que quanto mais altos os escalões de comando, mais a gente encontra esse tipo de coisa. A gente nunca sabe quem fala a verdade, mas eu preciso conhecer o seu Espírito, porque eu estou ligado no seu amor. Se conhecermos como o Pai amou o Filho, que é um amor sacrificial, conheceremos o Espírito e viveremos reproduzindo o mesmo amor. Viveremos reproduzindo o mesmo amor. Vamos dar uma volta, Pedro? Vamos. Dá licença, pessoal, fica com o peixe aí. Vou bater um papo com o mestre. Caramba, eu neguei ele 3 vezes. Eu não mereço nem andar com ele, nem mereço ser seu discípulo. Vamos, Pedro, já vou, Jesus, estou indo. Ele vai falar comigo? Ah, vai. Porque se o Tomé, que só duvidou, ele chamou na frente todo mundo e falou, bota a mão aqui, ó, e vê aqui o meu lado perfurado, a minha mão perfurada.
Agora ele vai me dar aquele corretivo. Vamos, Pedro? Vamos, Jesus. Estou indo rápido, estou até correndo. Parece aquele jogador que, chinelinho, corre para não chegar. Vamos andando, conversando das coisas, como é que está o campeonato na Galileia, está bem, de repente ele solta essa. Pedro, você me ama? Claro que eu te amo, Jesus. Eu vou teatralizar, tá? Me permita colocar a minha versão. O que o senhor quer que eu faça? Eu posso dar um rodopio aqui de adoração. Tu quer? Quer que eu traga um dinheiro? Quer que eu ofereça um dos sacrifícios do templo agora aqui na sua frente? Eu posso fazer. Tem muita coisa que eu posso. Como é que eu posso provar que eu te amo? Você me ama, Pedro? Eu te amo. E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Mateus 9. Elas estão cansadas, exaustas, famintas, como ovelhas que não têm pastor. Desorientadas, ninguém cuida. Todo mundo se preocupa com tudo. As ovelhas são tosquiadas, sugadas, mastigadas, cuspidas, trituradas pelo interesse dos homens, sejam eles políticos ou religiosos. Foi esse o teor da entrada de Cristo em Jerusalém. É um dos últimos capítulos das nossas ministrações do Caminho da Cruz do começo do ano. Você me ama mesmo? Então faz o que eu faço. Cuida das pessoas, isso é amor. Você não precisa provar, é só você ser. Continua andando, segunda vez. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Quer que eu cante uma música nova, a música gospel que saiu, é linda, o senhor vai até chorar. Não precisa. Apacenta as minhas ovelhas. Amor não se demonstra em momentos cerimoniais, apesar de que você pode até chorar com a música. Amor não se demonstra em emoções culticas. Podem até acontecer, mas não é isso. Amor não é exatamente estar junto, sentado na igreja, do ladinho das pessoas que eu gosto. Apesar de que você também as ama, mas não é isso. Amor, você pode até dar muito dinheiro e ser um grande ofertante, mas não é isso. Amor é quem você é. Porque se o Espírito, diz Paulo, de glória em glória, pelo seu poder, nos transforma na imagem do Filho, e o Filho é amor, então você é um sacrifício vivo ou não? Ponto. Você me ama, Pedro? Eu amo. Então seja um sacrifício. Ame a quem eu amo. Cuida das minhas ovelhas. O quanto a nossa vida de igreja é uma vida de insatisfação. Por isso queremos ter o cargo do irmão, a posição dele. Fico preocupado com quantos likes ele tem, se ele é mais famoso do que eu. O pregador, se ele é mais importante, se ele tem mais convites. E isso no meio pastoral é uma coisa louca. Quem está por cima, quem é o melhor, quem canta mais, quem tem mais seguidores. E por isso dentro da igreja tem tanta disputa, puxação de tapete, partindo da própria liderança, que é uma pirâmide, quem está no topo vai sempre se alimentando, e a gente quer escalar essa pirâmide de poder para termos um crachá que nos faz mandar e não sermos mandados, porque nossa satisfação é esse tipo de fruto que a gente colhe. Jesus Cristo achatou essa pirâmide dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim para ser um sacrifício. Como é que eu posso pedir ao Pai que me livre dessa hora, se foi exatamente para essa hora que eu vim? É isso mesmo. Pai, se possível passa de mim o cálice, mas é a tua vontade e não a minha. João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Não fique preocupado. Ninguém a tira de mim. Ninguém tira a minha vida. Ah, coitado, tiraram a vida dele. Relaxa. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ô Pilatos, não é você. Você lavou as mãos. Você entrou para a história na rabeira, porque você não tem nada a ver com isso. E os fariseus e os saduceus, os hipócritas, conseguimos. Fizemos uma manifestação aqui na rua, na porta do palácio, e eles crucificaram Jesus. Você está achando o quê?
que foram vocês, que foram os soldados. Jesus na cruz disse: eles não sabem o que fazem. Apesar da dor, eu vim para ser um sacrifício. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Eu não tenho medo de perder, porque eu recebi esse mandato do meu Pai. Eu sou Deus. Como é que essa ideia encarna, enraiza dentro de nós? Eu não tenho medo de não ter. Eu não tenho medo de ficar sem. Eu não estou louco correndo atrás do que eu posso ajuntar. Eu quero repartir, porque isso é amor. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou. Isso é amor. Na verdade, Ele, que é amor, permanece em mim. Porque eu guardo e amo as coisas que Ele diz. Por isso eu também me dou. E é esse o Espírito que está em mim. Eu digo-vos essas coisas, verso 11. Preciso correr. Para que vocês tenham a minha alegria. E a alegria de vocês seja completa. Vai ser um prazer ser um sacrifício. Deus é amor e dá ao Filho amor, que se dá por nós, e nós nos damos a Ele, porque temos prazer. O Pai nos ama e doa ao Filho, que nos ama e se doa, e nós o amamos e nos entregamos, e Ele nos enche e nós somos entregues. Por amor de Ti somos entregues à morte todos os dias, diz Paulo. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Vocês são luz do mundo e sal da terra. Paulo diz: a gente resplandece como luzeiros no mundo. É lá que vocês vão estar, repartindo o meu amor. Essa é a nossa esperança e alegria. Esperança e alegria. Eu tenho um Pai que me ama. E que mesmo no meio dessa loucura que nós vivemos, Ele está comigo e cuida de mim. Essa é a minha alegria. Deus enviou o seu Filho para que me reconciliasse com Ele. Essa é a minha alegria. Agora eu tenho a sede do meu pertencimento saciada. Eu passei a ser abraçado e parte, ligado à videira, com outros ramos que me abraçaram porque se doaram a mim. Essa é a minha alegria. O Pai que doa o Filho que se doa, outros que se doam por mim. Só que agora eu também quero me doar por vocês. E vamos embora para lá que a gente vai se doar a alguém. A lógica da liderança que sacrifica os seus liderados para os seus benefícios é de Satanás. A lógica da liderança que é um sacrifício pelo próximo é de Deus. Não importa de que partido seja, de que lado seja, não importa. Não importa qual ideologia política, não importa. Não importa se fala que é cristão, não importa. Isso aqui é evangelho. Evangelho. Alegria é guardar a sua verdade e ter prazer no serviço e na doação. Quem busca o seu fruto e a sua alegria não conhece o prazer de Deus. Eu quero encerrar lendo 1 João 4, de 7 a 21. Enquanto o Vagnão estava aqui falando, esse texto eu não tinha colocado, mas ele pulou no meu coração. E eu já preguei muito sobre ele, mas hoje parece que eu entendi esse texto. Amados, quem escreve isso é o próprio João. Ele que relatou a parábola da videira. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Como que a gente viu o amor? Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos
por meio dele. Eu conheço o amor porque eu conheço o sacrifício. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus um sentimento, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amor é o sacrifício. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos nos amar uns aos outros. Nunca, ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, aí Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Meu Deus, as pessoas vão ver o Espírito nas nossas relações, assim como nós conhecemos o Espírito de Deus pela relação do Pai e do Filho. Ninguém consegue ver a Deus, mas se eles olharem para nós, eles vão poder ter uma ideia do Espírito de Deus. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele permanece em nós. Permanecei no meu amor, pelo fato de ter nos dado o seu Espírito, o Espírito que nos revela a relação de dádiva e de sacrifício do Pai e do Filho. Quem tem o Espírito entende Deus. E nós temos visto, e damos testemunho, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É aqui que eu conheço o Espírito. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus, permanecei em mim. E nós conhecemos o amor, e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, cada dia, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Nós somos a expressão do amor dele. No amor não existe medo. Não tem medo de nada. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Isso é coisa da religião. Religião opera na lógica do medo. Não pode, proibido, vai sair da minha cobertura espiritual, o diabo vai te pegar. Amor é liberdade, mesmo que você colha do fruto. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor, porque o castigo de Deus estava sobre Cristo e não sobre nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Mentiroso! Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E o mandamento que deles temos é este: quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse texto de João está perfeitamente ligado ao seu evangelho, quando ele fala sobre a videira. Não adianta você falar que eu sou de Deus, que eu sou cristão. Não adianta. Suas atitudes ofuscam as suas palavras. Seja você quem for. Um cristão, um ministro, um pastor, um líder, apóstolo, bispo, que seja lá quem for, qualquer líder. Seja religioso, político, seja quem for. Isso aqui chama-se Evangelho. Evangelho, que nos revelou o amor de Deus. Como é que pode? Eu queria que a banda viesse para cá, nós vamos daqui a pouco participar da ceia. Como é que pode Jesus falar assim? Um mandamento vos dou. A palavra entolé, do grego. Entolé é mandamento, é a tradução do que a gente via no Antigo Testamento como mandamento. Eu estou mandando vocês, amem-se uns aos outros. Você acha que é fácil assim, Jesus? Não é fácil, não. É fácil alguém falar assim, ó, eu ordeno a você que me ame e a gente case. Isso é fácil, hein? Tem pastor que faz isso, ó, eu ordeno que você case com ela. E acontece, os caras casam, hein? É que depois não é ele que resolve a pendenga, é a gente que tem que aconselhar o bagulho. Mas fala. Fala. Que Deus revelou, só que não tem um pingo de amor. Como é que alguém pode me ordenar a sentir alguma coisa? Não dá, sentimento é uma coisa que não tem como ordenar. Então, é porque amor não é sentimento. E o mandamento não é uma obrigação. É que eu estou ligado a ele, então as palavras dele estão em mim e eu estou nele, e eu vou sendo transformado na sua imagem. O seu mandamento agora eu guardo com prazer, porque eu quero ser o que ele é. O seu mandamento, além de ser prazer, o sentimento não é apenas um sentimento de arrepio, é uma atitude sacrificial, que eu quero ser imitador de Cristo.
Você tem sido amor? Você está ligado na videira? Você permanece nele e ele em você? Nós conhecemos se alguém é de Deus quando ele age com atitudes de amor. De blá blá blá, nós já estamos de saco cheio. O que Deus espera de você é uma transformação. Agradecemos por ter assistido. Deixe nos comentários a cidade de onde está nos assistindo e o que achou da mensagem. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.